eu vou mostrar. És o Deus que sabe. Declaro e cantarei teus louvores na tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história na tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Celebre, igreja, cantarei teus louvores. Contarei tua história na tua glória. Cantarei teus louvores na tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história na tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Aplauda mais forte aquele que vive. Aleluia. Erga suas mãos e declare isso. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Por isso nós declaramos, Senhor, que queremos te amar todos os dias.
Estenda suas mãos aos céus, igreja, e cante: quero te amar, meu Senhor. Quero te amar mais, quero te amar mais. Cada dia mais e mais. Quero te amar mais, quero te amar mais. Estenda suas mãos aos céus e declare esta verdade ao Senhor, aquele que é digno. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Preciso te Todo-Poderoso, Todo-Poderoso Criador se esvaziou numa cruz, e hoje Ele é para todo sempre. És exaltado. Erga suas mãos e declare que o Pai lhe deu o nome que está. Jesus, Ele é. Dê glórias, igreja, dê glórias àquele que vive. Exaltar.
desejado de todas as nações, és o amado da minha alma. Ele és exaltado. Erga suas mãos e declare que o Pai está. Jesus, eu te exalto, eu te adoro para todo sempre, Senhor. Exaltado, entronize aquele que vive, igreja. Exaltado, a igreja exaltado. Tu és exaltado sobre todos. Exaltado. Erga suas mãos aos céus. Onde você está, faça a sua oração ao Senhor agora. Pai Santo, Pai querido Deus, Criador dos céus e da terra, recebe o louvor e a adoração nesta tarde, Senhor. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome. Pai, declaramos nesta tarde, ó Deus, que ninguém vai ficar indiferente à tua presença. Declaramos, ó Deus, a liberdade do teu Espírito Santo tocando em cada vida nesta tarde, ó Deus. Declaramos céus sendo abertos nesta cidade. Declaramos céus abertos na tua igreja. Declaramos uma tarde de avivamento, ó Deus, aonde todo grilhão, toda cadeia, ó Deus, tudo aquilo que tem tirado a paz vai ser arrancado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai, nós te amamos, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos, ó Deus, pelos livramentos daquilo que nós vemos e te agradecemos por aquilo que nós não vemos. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, antes de você assentar, vamos orar por alguns nomes que necessitam aqui da intervenção do Senhor. E também vamos orar agora, unirmos a nossa fé e intercedemos aqui por todo o povo do Nepal que sofreu esse terremoto. E que também nós temos equipes do Brasil, voluntários, socorristas brasileiros que estão indo lá para apoiar. Agora eu queria, onde você está, que você concordasse nessa oração de intercessão pelas pessoas e também por essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil. Pai Santo, Pai querido Deus, nós colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, unimos a nossa fé como igreja, cremos na Tua palavra, ó Deus, porque sabemos que aquilo que o homem não pode, o Senhor pode. Pai, apresentamos a Ti a vida da Celina Corvalã. Oramos, ó Deus, pela Rosilene Guimarães, pelo Silvio. Apresentamos, ó Deus, a vida da Lúcia nas Tuas mãos. Agora, repreendemos todo o mal, toda enfermidade, todo tipo de virose, tudo aquilo que foi plantado, que não veio de Ti, ó Deus. Agora nós damos uma ordem para que saia. Chamamos agora saúde plena, chamamos agora vida de Deus, chamamos agora, ó Pai, restituição plena de toda o toque de Deus. Receba o seu milagre. Pai, nós oramos também unindo a sua fé. Oramos, ó Deus, agora por todas as entidades que estão ali apoiando as crianças vítimas de violência infantil, e também orando, ó Deus, pelas pessoas que estiveram sofrendo esses terremotos, ó Deus. Pai, oramos por todas as famílias do Nepal. Oramos, ó Deus, pelas equipes de saúde, pelos socorristas brasileiros que estão indo para o Nepal. Oramos, ó Deus, para que os donativos cheguem aos necessitados. Oramos porque sabemos que só o Senhor pode fortalecer, pode capacitar nesse momento tão difícil. Pai, nós já te agradecemos porque o Senhor nos supre de todas as coisas. A igreja diga amém.
Dê um aplauso ao Senhor. Tome o seu lugar. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nesta tarde, início de noite, para nós iniciarmos mais uma semana juntos. Não é uma semana qualquer. Estamos iniciando a semana do nosso congresso. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Que você tenha a expectativa, que você possa estar intercedendo, orando, porque tenho certeza que esse congresso será um divisor de águas. Que você possa estar orando para que tudo aquilo que você espera do Senhor aconteça e Ele nos dê a resposta. Quero dar as boas-vindas a você que está nos visitando, vindo pela primeira vez. Você é muito bem-vindo a esse lugar. Somos uma igreja na visão celular no modelo dos 12 e nos alegramos com a tua presença. Amém? Se você ao chegar não pegou, é importante que você tenha em mãos. Ao sair pode pegar no balcão. Temos o folder com o tema do mês de maio. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Então, se você não pegou, é importante que você pegue para você acompanhar toda a programação da igreja. Eu queria que os seus olhos estivessem voltados agora para o telão, para nós acompanharmos o informativo IECG e também o que aconteceu em abril na IECG. Nosso Pai, que o teu nome seja. Graça e paz, povo de Campo Grande, de um dos lugares onde a visão tem corrido mais veloz do que a corça e tem voado mais alto do que a águia. Estamos vendo o congresso, 17º congresso, onde haverá um grande impacto sobrenatural de Deus. Com certeza você não ficará de fora. Todo esse estado vai mergulhar num tremendo avivamento. Você é o meu convidado especial. Edmilson está aqui comigo e eu tenho certeza, vem cá Edmilson, que juntos nós vamos fazer algo muito lindo da parte de Deus. E você e eu e Edmilson, com toda a equipe dos 12, vamos mudar uma história e construir um tempo novo. Um beijo no coração, Deus te abençoe, graça e paz. Amém.
Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa agenda maravilhosa, tremenda e abençoada. Glória a Deus. Agora, sem pensar muito, diga para mim, você que está aqui nessa tarde, você que ainda não adquiriu a sua pulseira para ir ao congresso, levante sua mão bem alto, dá um tchauzinho para mim aí. Bem alto, dá um tchauzinho. Glória a Deus, pode abaixar. É o seguinte, existem muitos motivos para você ir ao congresso, mas eu quero te dar um. Nós estaremos recebendo só de Três Lagoas, 80 pessoas estarão vindo para o congresso. Estarão vindo caravanas de vários lugares do estado. Então, eu e você que somos os anfitriões, não podemos ficar de fora. Temos o tema, restaurando os filhos legítimos nesse congresso, e eu tenho certeza que será marcante para todos nós. Então eu quero te dar a oportunidade hoje, adquira na saída ali, temos um batalhão, uma equipe de voluntárias, e você vai poder adquirir a sua pulseira. Pode ser no dinheiro, no cartão de débito, você vai adquirir, vá, estimule, leve a sua família, leve a sua célula. Em Porto Seguro, a inscrição no congresso é R$250 lá no ano passado, e nesse ano foi R$350. A inscrição, a pulseira aqui é R$20. Tenho certeza que você não vai ficar de fora. Então, na saída, adquira ainda hoje a sua pulseira para você estar conosco. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus. Um lembrete, no próximo domingo, devido ao nosso congresso, nós não teremos o culto das 10 horas. Então, porventura, se em algum momento você tem feito essa escolha e tem vindo às 10, nós teremos somente o culto das 17 e das 19 horas. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis 26, versículo, vamos ver do 1 ao 6 inicialmente. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou então acompanhar no telão, o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Gênesis 26, primeiro: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vá para o versículo de número 12. Vamos ver o 12, o 13 e o 14. Diz assim o versículo de número 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem, foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. A igreja pode dizer amém? Eu quero repetir aqui o versículo de número 12. Diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Talvez quando eu começo a ler esse texto, que é no início de tudo, no Gênesis, você pode talvez ser incomodado em algum momento e dizer: pastor, esta palavra é somente para Abraão e o povo daquele tempo. Não precisa você abrir, mas lá em Gálatas 3,19, é dito uma palavra assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Eu vou ler de novo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quantos herdeiros de Abraão tem aqui? Amém? Exatamente, queridos. Esta promessa, esta palavra é para mim e para você. Podemos nos apropriar dela pela fé e porque está estabelecido, dizendo que somos herdeiros desta promessa também. O que eu queria destacar aqui, logo no primeiro versículo, diz que houve uma fome na terra, além da primeira. E se você voltar, não há necessidade, mas lá no capítulo 12, versículo 10, diz que houve uma grande fome. Quero destacar, não a fome, mas quero destacar que depois do pecado,
sempre vai haver calamidades, doenças, e nesse período aqui havia uma fome que tomava toda a terra. Havia uma grande fome. O que fazia diferença está estabelecido, e nossos olhos não podem deixar de ver a parte B do versículo 12. Talvez você já tenha desfrutado disso. Talvez você já tenha caminhado, você já tenha desfrutado da palavra de restituição, da palavra rema, que está sobre a vida dos nossos apóstolos, no que diz respeito à restituição dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, destruidor. Aqui a parte B do versículo 12 diz: porque o Senhor o abençoava. É tão tremendo porque talvez você já tenha recebido esta bênção, e talvez entre a sua família, entre os seus vizinhos, lá no seu trabalho, lá na faculdade, alguém olha para você em algum momento, e aquilo que foi despertado contra Isaac, que está aqui no versículo 14, diz: de modo que os filisteus o invejavam. Então muitas vezes você está sendo abençoado, vai vir algum tipo de nuvem, vai vir algum tipo de ação de inveja, mas não é somente com você. Aqui também os filisteus o invejavam, porque a Bíblia diz: engrandeceu-se ele, tornou-se rico, tornou-se poderoso, mas não é porque ele era o cara, não é porque ele era o melhor agricultor, não, há uma diferença, e eu e você, os nossos olhos devem estar voltados nessa diferença, porque o Senhor o abençoava, amém? Que você possa ter a visão muito clara no que diz respeito a isso, quando você conquistar, quando você colher. Eu não sei você que está no nosso meio, eu não sei se você já tem desfrutado, mas esta é uma oportunidade muito grande para mim e para você, porque a chave de tudo que está aqui está ligado à obediência. Assim como nós vimos aqui no Gênesis 26, vá para Levítico 26 agora. Ali naquele Gênesis, Isaac obedeceu ao Senhor quando ele disse: não desças ao Egito, mora nessa terra, me obedeça que eu vou te abençoar. Olha o que diz no Levítico 26, versículo 3 e 4. Eu queria que os seus olhos estivessem aí. Olha só. Não é uma coincidência não. Lá é Gênesis 26 e aqui é Levítico 26. Versículo 3 diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprir, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Repita comigo: é promessa para mim. Mais uma vez, é promessa para mim. Exatamente, é promessa para mim e para você. Qual é o destaque? Andar, guardar e cumprir os estatutos e os mandamentos do Senhor. Esta promessa é tão tremenda que diz: eu e você não podemos ficar de fora desta bênção. Está sendo derramado sobre nós, neste ano, uma palavra tremenda de restituição, de restauração, e eu e você podemos nos apropriar desta palavra, levando para a restauração financeira de uma forma plena, dizendo: Senhor, eu tomo posse desta palavra para a minha vida, amém? Eu queria te dar a oportunidade nesta tarde, no que diz respeito aos dízimos e às ofertas, nós temos a oportunidade de cumprir um princípio do Senhor, fazendo aqui, andando, guardando e cumprindo isso. Há tempos atrás, eu ouvi um testemunho, um relato, porque não está mais conosco, não mora aqui em Campo Grande, mas é interessante quando você faz, quando você entende o propósito. Havia uma pessoa que no momento da oferta, ela saía lá de trás e ela vinha dançando para fazer a oferta, porque entendia de onde era a fonte do suprimento e da provisão. Entendia que fazendo isso, ela estava abençoando e consagrando aquele restante que ficava na mão dela. O dízimo é do Senhor, posso ouvir amém? Então esse é o momento, no primeiro dia da semana, onde você tem a oportunidade de consagrar as suas finanças, de trazer uma oferta com um propósito, daquilo que tem chegado em abundância até a sua tenda. Quero convidar os obreiros para que possam estar distribuindo os envelopes. Se você quer usar o seu cartão, você pode usar aqui do lado esquerdo e também do lado direito. Você pode sim usar os meios eletrônicos para você dizimar e para você ofertar. Não há nenhum problema. Você vai segurar o seu envelope e nós vamos orar juntos aqui pelas finanças. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé nesse momento. Segure o seu envelope aí. Pai Santo, Pai querido Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nada tem nos faltado.
O Senhor, ó Deus, é o dono de todo o ouro e toda a prata, e o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Pai, nós oramos agora, consagrando os dízimos e as ofertas. Eu oro aqui por cada família representada, ó Deus. Oramos, ó Pai, assim como a sua palavra está estabelecida. Oramos, ó Deus, para que cada semente nesta tarde, ela se multiplique a 30, a 60, a 100 por um, ó Deus. Oramos, ó Deus, porque entendemos de uma forma clara que somos herdeiros da promessa, somos herdeiros de Abraão. E assim, ó Deus, como havia calamidade, como havia fome, Isaac colheu 100 vezes mais. E nós podemos também, pela fé, nesse momento, ter uma expressão de fé, trazendo o dízimo e a oferta ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Enquanto nós louvamos, você pode deixar o seu lugar e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Sopra em mim, sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Eu viverei com teu sopro em mim. Eu viverei com teu sopro em mim. Desperta a minha alma, ressuscita os ossos, ó Deus, da morte, da vida, por ti somente. Desperta a mim. Fala comigo, palavra de Deus. Fala comigo, palavra de Deus. Fala comigo, eu viverei quando fala comigo. Eu viverei quando fala comigo. Desperta a minha alma, ressuscita os ossos, ó Deus, da morte, da vida, por ti somente. Desperta a mim. Desperta a minha alma, ressuscita os ossos, ó Deus, da morte, da vida, por ti somente. Desperta a mim. Dê um aplauso ao Senhor. Graça e paz, queridos. Vai tudo bem com você? Como foi a sua semana? Muita pressão, hein? Sim ou não? Hã? Sim. Deus vai por pressão aí, viu? Satanás não vai vencer, não. Amém? O óleo fresco vai ser derramado sobre a sua cabeça. Você vai ser renovado, fortalecido, cheio de graça, para enfrentar todos os desafios e prevalecer. A Bíblia diz que o Senhor sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Eu creio que nós não vivemos dias comuns. Dias comuns. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, disse que esses dias
são dias estranhos. Olha só, o ministro tem feito leitura e muito crente não tem feito a leitura do tempo em que vivemos. Você já viu aquela história que vaca que estranha o bezerro no curral? É quando a coisa está muito estranha mesmo. Nos dias das tribos de Israel, havia uma das tribos de Israel, que era da família de Isacar. Esta família de Isacar era uma família que entendia, eles eram entendidos na ciência dos tempos. Eles discerniam, eles olhavam para as nuvens e eles faziam as previsões de chuva ou de tempo bom. Nos dias de Jesus, os fariseus vieram a ele dizendo: olha, dá-nos um sinal, tem algum sinal aí que indica alguma coisa para a gente? Jesus disse assim: olha, vocês olham para o céu e vocês sabem se vai chover ou não, quando o céu está um pouco avermelhado. Vocês conseguem fazer as leituras de coisas naturais, mas vocês não conseguem ter o discernimento espiritual. Nós não vivemos dias comuns, e o Espírito de Deus há de ampliar o nosso entendimento, para que possamos compreender exatamente o momento em que vivemos, cheios do Espírito Santo de Deus, para prevalecermos em meio às adversidades da vida. A proposta de Jesus é uma proposta maravilhosa, ela é extraordinária, mas ela não nos deixa imunes às guerras. Atos capítulo 12 é o texto da leitura desta tarde. Atos capítulo 12 diz assim, a partir do versículo 1, Atos 12, 1. Eu creio que o Espírito de Deus, ele está se movendo sobre toda a terra. Você crê? O Espírito de Deus, ele não está cativo, ele não está retido. As forças das trevas não podem detê-lo. Ele está se movendo. Mas são dias em que também há uma operação e uma regimentação do inferno. Eu tenho dito sempre que a verdade é bem maior que a mentira. A luz é maior que as trevas. Não é verdade? O amor é maior que o ódio. Então a verdade vai prevalecer. Amém? Atos capítulo 12 diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Lançou mão de alguns da onde? Da igreja. Da igreja. Mas da igreja! Algumas pessoas se refugiam na igreja muitas vezes para não ter mais guerra, para não ter mais luta. Mas nos dias aqui de Herodes, ele lança mão de alguns da igreja para os maltratar. Outro dia eu ministrei a respeito da mulher que estava na sinagoga, sendo uma das filhas de Abraão, cativa por 18 anos. 18 anos, cativa, aprisionada. Aqui diz o texto que ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diz mais: na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado por 2 algemas, e apertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta.
disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Até aqui, o versículo de número 16. Eu disse que nós não vivemos dias comuns, dias casuais. Há poucos dias nós ministramos aqui e celebramos a Páscoa. Nesses dias em que Herodes manda prender a Tiago e o mata a espada, e também coloca Pedro na prisão, era o dia dos pães asmos, era o período da Páscoa. Quando nós passamos pelo portal da Páscoa com o entendimento aberto, vimos o que sinaliza a Páscoa, o que representa a Páscoa. A Páscoa para os judeus era uma proposta de libertação. A Páscoa para os judeus era uma proposta de proteção. A Páscoa para os judeus era uma proposta da graça, o favor de Deus, dando a eles graça diante dos egípcios, para que eles saíssem da terra prósperos, abençoados e ricos. A Bíblia diz que naqueles dias em que eles celebraram a Páscoa, Deus enviou a sua palavra e eles foram curados, e no meio deles não havia nenhum enfermo. Então a Páscoa é esta proposta. Jesus, a Bíblia diz que ele desejou participar da Páscoa, celebrar a Páscoa com os discípulos. Ele ordena que os seus discípulos entrem no cenáculo e ali preparassem a Páscoa. E a Páscoa representava a morte de Jesus como Cordeiro de Deus, o sacrifício que Deus deu para a redenção e resgate da humanidade. A proposta da Páscoa celebrada em Jesus e estabelecida em Jesus é pela nossa redenção, é pela nossa libertação, é pela nossa cura, é pela nossa prosperidade. Eu creio assim. Você crê assim? Diga amém. Esta é a proposta da Páscoa. Depois da Páscoa, a caminhada de uma jornada de 50 dias para entrar num outro portal, que é o portal de Pentecostes. Pentecostes fala de revestimento, do derramar do Espírito Santo, aquele que capacita, aquele que unge, aquele que dá poder, aquele que reveste, aquele que quebra em nós as cadeias do medo, da ansiedade e das preocupações e nos faz valentes para o estabelecimento do reino. Nós estamos na direção do portal de Pentecostes. Os dias que antecedem foram dias gloriosos. Quando nós olhamos para as Escrituras, a partir do capítulo 2, entrando no capítulo 3, sinais, maravilhas e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Paralíticos eram curados, cegos viam, pessoas eram ressuscitadas, havia um mover de Deus, cidades estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. O poder de Deus sendo compartilhado através dos apóstolos e alcançando centenas e milhares de pessoas. Era algo glorioso, pessoas de todas as classes sociais, desde o pobre, a classe média e até os ricos, pessoas importantes, pessoas comuns e pessoas importantes estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. Dentre eles, Cornélio, um centurião romano, foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Dentre eles, Saulo, o perseguidor, chamado como que por alguns como aquele um psicopata que mandava prender cristãos, foi alcançado pelo Evangelho. O poder de Deus estava se manifestando de uma forma tão extraordinária na terra. Mas de repente, Herodes se levanta para colocar a mão em alguns da igreja para os maltratar. Olha só, para os maltratar. E ele mata Tiago a espada, isso deu o ibope, ele ficou inchado, então prendeu Pedro também, o colocou na prisão. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali guardado na prisão, Herodes não sabia que tinha alguém por trás de Pedro, orando, intercedendo. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que vai acontecer? Deus vai enviar o seu anjo. Deus vai enviar o seu anjo para promover e dar a ele o livramento. Interessante porque, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que algumas pessoas foram mortas. E algumas outras pessoas tiveram livramento. A nossa chamada como igreja é para oração, intercessão, para que a mão de Deus comece a agir e operar em nosso meio,
para que o livramento chegue no meio do povo de Deus e a mão de Deus age e opere sobre nós de tal forma que nos estabeleça neste lugar de livramento. Enquanto Pedro estava ali guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esses dias não são dias comuns. Sabemos que existe liberação de demônios que vem assolando a terra. Nós podemos ter a sensibilidade, a percepção espiritual. Nós não ignoramos os ardis de Satanás. É interessante porque nós não vivemos num mundo aquém do mundo natural. Nós vivemos neste mundo físico. Mas nós podemos entrar numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que pessoas comuns não podem entrar. Mas mesmo nós que vivemos nesta dimensão espiritual, podemos ter uma contemplação também do mundo natural e não ignorarmos as coisas que estão acontecendo no mundo natural. Nos dias em que Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, ele olhou e ele viu que o vale estava cheio de ossos secos. Ele viu, ele teve a visão do real. Primeiro ele teve a visão do real. E Deus faz uma pergunta a ele: poderão viver estes ossos, reviver estes ossos? Ele diz: tu sabes. Então nós, como seres espirituais, nós não perdemos a percepção das coisas naturais. Então é mistério que muitas vezes nós passemos por esses tipos de opressões, mas Deus pode nos estabelecer numa dimensão e irmos além, através de uma intimidade, pela comunhão com Deus, a um nível de revelação, de entendimento, para suportarmos as adversidades e vivermos acima das circunstâncias. Você pode me entender? Diga: Deus quer abrir o teu entendimento. Diga para o teu irmão, para compreender que esses dias não são dias comuns. Não são dias comuns. Nós fazemos parte da igreja, a igreja de Jesus, e o propósito de Deus foi estabelecido para a igreja. E o próprio Jesus, que a idealizou, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja vai enfrentar toda sorte de oposição para prevalecer. Mas a boa notícia é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para o teu irmão: se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja fazia contínua oração. Este é um tempo para nos voltarmos para Deus em orações, intercessões e súplicas. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós somos uma igreja que sempre oramos. Sempre oramos. Eu me lembro do início da igreja, os períodos de oração, em que tínhamos como igreja coletiva e também as orações individuais. 36 horas de oração ininterrupta e tantos outros moveres de oração que tivemos. E ainda temos. Eu me lembro da coordenação que eu coordenei uma oração às 15 horas da quarta-feira, que é a oração profética, por muitos e muitos anos, todas as quartas-feiras. Me lembro dos turnos de oração de 36 horas e hoje nós temos turnos de oração de 24 horas. Me lembro das noites em que a gente passava no monte em oração. Mas eu creio que nesses dias, onde essas liberações das trevas têm vindo sobre a cidade, têm vindo sobre as famílias, têm vindo sobre a nossa nação e sobre as nações da terra, é tempo de intensificarmos a nossa intimidade com Deus através da oração. Nesses dias de Herodes, ele coloca as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, mas a igreja fazia contínua oração por ele diante de Deus. Queridos, nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas, através da oração, nós podemos ver o agir de Deus. O agir de Deus. Ontem nós estávamos em casa, eu e a Marisa, a gente vai ficando mais velho, os filhos vão saindo, né? Estava só eu e a apóstola em casa. E nós sentamos à mesa e eu estava orando e comecei a orar. E eu estava orando pela Rafaela. E orei por ela, orei pela Rebeca, pelo Aldo. E a gente estava comendo, o telefone da Marisa tocou, era a Rafaela. Dando um testemunho para vocês. E ela estava chorando aqui, aquele desespero, que ela é um pouquinho exagerada, quem conhece ela aí sabe. Essa moçada aí sabe que ela é assim. Ela está me ouvindo lá, e se vocês não falem nada para ela, se ela não estiver ouvindo, viu? Tem uma moçada conectada e tudo que eu falo passa para ela. Seu pai falou de você aqui. E ela está um pouco angustiada.
E a Marisa colocou no Viva Voz, e eu peguei na mão da Marisa e começamos a orar com ela. Interessante, queridos, quando eu terminei de orar, não deu 1 minuto, uma intervenção de Deus tão sobrenatural, enquanto ela estava falando com a mãe dela, entrou alguém na linha para falar com ela. Era aquilo que ela estava querendo, aquilo que ela estava buscando. Olha que coisa impressionante. Deus não é grande? Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. A nossa oração, ela é capaz de alcançar pessoas que estão perto e também é capaz de alcançar pessoas que estão longe. As coisas mais insignificantes ou as coisas mais extraordinárias nós podemos alcançar através da oração. A própria Rafaela, ela gosta muito de animal. E nós tínhamos um animal em casa e praticamente ela que gostava daquele animal. Só ela. A gente suportava o bichinho. E esse animal, meu irmão, sumiu. O portãozinho ficou aberto, era um cachorrinho, uma cadelinha, não me lembro. Desapareceu. Um poodle. Parece que em casa alguém tinha morrido. Parece que a gente estava velando. 1 semana, 10 dias. Até o dia que nós decidimos orar. Para poder sumir aquele negócio. Mas a nossa oração não era para que aquele sentimento saísse do coração. Era para que o animal voltasse. Imagina um negócio desse. Senhora Deus, consola o nosso coração, conforta a nossa alma. A nossa oração não foi essa. Nós demos as mãos e oramos assim: Deus, traga esse animal de volta. O Senhor sabe onde ele está. Sabe o que aconteceu? O animal voltou para casa. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. As coisas mais simples e as coisas mais complexas nós alcançamos através da oração. Pedro estava na prisão. A igreja estava orando. Deus chamou um anjo e disse assim: eu tenho uma missão para você. Olha onde Pedro está. Interessante que hoje existem muitos tipos de prisões. Existe a prisão onde a pessoa fica reclusa. Existe a chamada prisão domiciliar. A chamada prisão do semiaberto. A prisão agora monitorada por uma tornozeleira. E algumas pessoas dizem assim: olha, ficar monitorado por uma tornozeleira, tudo bem. Uma prisãozinha domiciliar, tudo bem. Um semiaberto, tudo bem. Eu quero falar agora das questões espirituais. Deus não quer que você esteja num semiaberto espiritual. Deus não quer que você esteja numa prisão domiciliar na questão espiritual. Deus não quer que você seja monitorado e controlado por essas entidades espirituais da maldade que oprime a sua vida e oprime a sua alma, dizendo assim: olha, eu vou dar um refrigériozinho para ele, mas mais tarde eu volto para atormentar a vida dele. Algumas pessoas estão sendo controladas assim, vivendo assim. De manhã acorda de mau humor, conforme o sol vai aquecendo, vai melhorando o humor. Quando chega a tardezinha, o humor já vai indo embora de novo. Quando chega lá para as 10 horas, 11 horas da noite, vai tomar uma pílulazinha para poder dormir. No outro dia de manhã, o compromissinho para poder acordar. Chega de monitoramento espiritual das trevas na sua vida. Nós vamos intensificar na nossa vida de oração, de comunhão com Deus. E Deus vai enviar os seus anjos para trazer livramento sobre as nossas vidas. Quantos concordam? Digam amém. Quem vai viver debaixo de opressão é Satanás e os seus demônios. Mesmo em dias em que não são dias casuais, dias comuns, dias de oposição, dias em que o inferno está como que se arregimentando e se levantando para neutralizar e parar e oprimir a igreja. Este é um tempo da manifestação da glória de Deus no meio do seu povo, em resposta à oração e à consagração do seu povo. Diga: eu creio nisso. Diz o texto que de repente sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha só, de repente vem a luz. Abertura do entendimento. É possível que a bênção que você procura está pertinho de você, mais perto do que você possa imaginar, e você não está vendo. É possível que a solução já esteja até batendo na sua porta, e você não está contemplando, e está tomado de angústia, de frustração. Pois a luz vai resplandecer dentro de você, e você vai poder ver numa perspectiva extraordinária, maravilhosa e gloriosa. Essa semana eu fui em 2 agências de carro, 3 agências. Olha, 3, Felipe, revelando aqui, ó. Fui lá com o Felipe, fui com o Miguelzinho e fui com o Daniel Danilo. A gente tem um vendedor em cada agência de carro, quase de Campo Grande.
E eu fui lá com eles, é impressionante. O que Deus tem feito é glorioso. Eu vou a eles e edifico a minha fé, porque eu saio de lá cheio de esperança e cheio de fé, pelo que Deus tem feito. Danilo disse assim para mim: apóstolo, só carro só para 60 dias, a gente vende tudo e não tem mais carro para vender. Imagina um negócio desse. Vai no outro a mesma coisa, vai no outro a mesma coisa. Então preste atenção, é possível que você esteja vivendo dias de opressão, a sua alma tomada de angústia e ansiedade, mas temos promessas da parte de Deus, e aí a Bíblia diz que a tristeza, ela dura uma noite, olha só, é um tempo, mas quando chega o amanhecer, que fala da luz que penetra dentro de você, você é renovado em esperança. Deus enviou o seu anjo, uma luz resplandeceu, e vai começar um novo tempo na vida de Pedro. Ele vai ser colocado em liberdade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Interessante porque a Bíblia diz, olha o que diz o texto no versículo de número 7. Tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Dá um toquezinho no seu irmão, se ele não tiver cócega. Pergunta para ele: você tem cócega? Porque dependendo se você der um cutucão, você leva um tapa, né? Já viu aquelas pessoas, você vai fazer assim, ela já se assusta e reage. Olha o que acontece, de repente o anjo chega e dá um toquezinho nele. Falei: desperta, acorda, levanta, a tua bênção está diante de ti. Mas o texto diz mais: e caíram-lhe das mãos as algemas. Algo sobrenatural começa a acontecer. Versículo de número 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. 9. Pedro saindo seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo um sonho, uma visão. Ó, a bênção já estava ali se manifestando, e ele nem sabia que aquilo era real, ele achava que era um sonho. Deus vai se manifestar de uma forma tão gloriosa e maravilhosa, que depois você vai pensar assim: vem cá, mas é Deus mesmo? Deus está fazendo? E ele já fez. Amém? Deus vai te surpreender. Diz mais o versículo 10: quando passaram pela primeira, pela segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo judeu. Deus vai promover livramento sobre a sua vida. Há uma expectativa de Satanás em relação a você e o seu futuro. Mas eu quero dizer para você que essa expectativa de Satanás em relação a você e o seu futuro, a expectativa das trevas, estão sendo frustradas pelos desígnios do Senhor na sua vida. Toda arma forjada contra você, eu declaro que não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Amém? Olha o que diz mais o texto. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, olha onde ele vai. Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Muitos se encontravam o quê? Reunidos e oravam. Queridos, é muito importante nós, do derramar do Espírito, quando eles se convertem, a Bíblia diz que eles perseveravam, unânimes, aonde? Em primeiro lugar, na oração, diga oração. Depois na comunhão, depois no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Começa com oração. Sempre que você se reunir com seus discípulos, quer seja para comer, e é mistério que isso aconteça, tenha um tempo de oração com eles. É muito importante aprendermos a desenvolver o hábito da oração coletiva. Lá dentro da sua casa, você e a sua família tem um tempo de intercessão e de oração. É possível que pessoas estejam vivendo dias de opressão, que estejam em cadeias, e você está lá dentro da sua casa livre, e você dentro da sua casa, você vai entrar no mundo do Espírito e promover libertação sobre a vida daqueles que estão oprimidos e cativos.
Você acredita que possa existir em nosso meio alguém que precisa de uma intervenção divina? Você acredita nisso? Lógico que existe. Há pessoas que precisam de uma intervenção. É possível que alguém que precisa de uma cura, de uma libertação. Eles estavam ali naquela casa, reunidos, e eles oravam, e eles clamavam, e eles buscavam, e eles apresentavam Pedro diante de Deus. E quando Pedro vai à casa, depois de liberto, eles estavam ali reunidos e continuavam a orar, porque eles não tinham tido a percepção espiritual para entender que Pedro já tinha sido colocado em liberdade. Quando Pedro chegou à casa, a Bíblia diz que ele bateu na porta da casa. Uma menina chamada Rode ouviu e veio, e ouviu a voz de Pedro. Ela ficou meio extasiada, ela volta correndo, ela não abre a porta, diz: olha, Pedro está à porta. E as pessoas disseram: você está fora de si, isso não é possível. Eles tinham orado para isso, e quando Deus deu a resposta, eles não acreditavam que a resposta estava lá. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Deus enviou o seu anjo e o colocou em liberdade. Ele vai à casa onde aquelas mulheres estavam ali reunidas orando. Ele bate a porta. A resposta estava batendo na porta e eles não estavam compreendendo. Mesmo a resposta falando e dizendo: eu estou aqui, eu já fui liberto, eles não acreditavam. Há um mover de Deus sobre a terra. Deus está agindo sobre a terra. Esses dias não são dias comuns. Como disse o ministro, são dias estranhos. Mas para nós, já brilhou o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu quero despertar você para um tempo diferenciado de oração. Nós temos 4 períodos de oração nesta semana na igreja: às 6 da manhã, às 11h30, às 18 horas e às 22 horas. Amanhã começaria um período aqui na igreja às 7 horas da manhã até às 8 horas da manhã eu estarei aqui. Você pode vir às 6, você pode vir às 7, você pode vir às 11h30, você pode vir às 18 horas, às 22 horas. Escolha o horário que for melhor para você, se você puder. Mas nós vamos intensificar a oração e nós vamos promover libertação. Deus vai agir, Deus vai enviar o seu anjo e vai trazer libertação no meio do seu povo. Nós temos aqui diante de nós esta expressão: Deus está se movendo, Ele quer nos levar a novos níveis. Limites serão quebrados, limites serão superados. Você vai entrar num novo nível de comunhão e de relacionamento com Deus, e você vai ver a resposta de Deus sobre a sua vida. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Deus vai estar com você. Amém? Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, como a expressão do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que nos dá refrigério. Se coloque em pé, nós vamos orar. Quero orar por você que tem vivido os seus dias de guerra. Talvez Satanás tenha se levantado contra você para te oprimir, mas Deus vai dar a resposta que você tem procurado. O teu coração vai ser inundado, mesmo em meio às guerras, o teu coração vai ser inundado por esta paz que excede todo entendimento humano. Preste atenção aqui. Nós vivemos num país chamado um país de paz. Nós não sabemos o que é guerra. Mas quando você vai a Israel, todo aquele povo foi treinado e preparado para a guerra. Escute aqui. Quando você vai a Israel, se tiver alguma coisa fora do lugar, olha aqui para mim. O coral está se movendo, mas a unção está aqui. Amém? Quando você vai a Israel, todo Israel, do menor ao maior, eles foram treinados, preparados para a guerra. Se quando você entra no estabelecimento, quer seja ele comercial, restaurante ou no hotel, se existe uma coisa fora do lugar, todos eles percebem que está fora do lugar. Se você esquecer uma mochila num lugar, esqueceu a mochila, imediatamente alguém aciona ali a segurança e ali aquele lugar é isolado. Escute bem. Queridos, momento de oração é momento de oração. Se prepara para a guerra, pega a bazuca. Tem gente que ora assim: meu mente está não sei aonde, o povo está na guerra, ele está lá onde eu estou. É a hora.
Quando nós falamos, vamos orar pelos enfermos, todo mundo pega nas armas, e agora é oração pelos enfermos. Agora é oração de libertação. Como você vai para a guerra? Imagina, eu para a guerra, um está deitado numa cama, ou está na rede, ou está... Não pode ser assim. Deus está nos chamando nesses dias para oração. Ah, mas eu não gosto de orar, então ora para gostar de orar. Primeira oração, fala: Deus, que o meu coração se volte para a oração. Dá-me porque é o seguinte, vai além do desejo, sentimento ou vontade. É igual perdão. Ah, não estou sentindo de perdoar, então perdoa sem sentir. Eu não estou sentindo de orar, ora sem sentir mesmo. Amém? David Young Cho, ele diz que para sair da carne, entrar na dimensão do Espírito, ele ora 1 hora. 1 hora só para sair da carne. Eu sou tão espiritual que em 1 segundinho já estou no Espírito. Não precisa muita coisa não. Então nós vamos orar agora. É uma oração de libertação. Esta opressão do inferno sobre a tua mente, sobre a tua alma. Queridos, a esperança fala de uma perspectiva positiva do futuro. Isso é esperança. E a Bíblia diz que a nossa esperança no Senhor não será frustrada. Tem pessoas que perderam a esperança. Quem perde a esperança é tomada de tristeza, de angústia, de ansiedade, de preocupação. A esperança é a âncora da alma. Nós vamos orar. Está disposto para orar? Ah, apóstolo, eu não sei orar. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram: ensina-nos a orar. Fala com o seu líder, fala com o seu pastor, nos ensina a orar. E você vai ser ensinado. Fale também com o Espírito Santo, ele é o melhor mestre. O Espírito Santo me ajuda a orar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então as coisas extraordinárias, grandiosas e as coisas mais simples serão transformadas pelo poder da oração. Então vamos orar? Então vamos lá. Está pronto aí? Está de artilharia? Levante sua mão direita e comece a orar, chamando libertação no meio do povo de Deus, chamando cura, chamando restauração. Comece a orar, faça a sua oração de guerra. Repreenda, expulse os demônios, saiam no nome de Jesus. Pai, agora nós entramos nas regiões celestiais, neutralizando toda e qualquer ação das trevas. Toda a regimentação do inferno sejam neutralizadas agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, derrama sobre nós a unção, a virtude, o fortalecimento, o renovo. Todo espírito de depressão, todo espírito de morte, todo espírito de ansiedade, todo espírito de preocupação, toda arma forjada de Satanás, eu ordeno agora: saiam, fujam da presença do Senhor, em o nome de Jesus. Eu chamo aqui cura, libertação, restauração no meio do povo de Deus. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, o teu crescimento espiritual, o teu amadurecimento, o teu fortalecimento. Eu invoco aqui o Espírito de Deus se movendo sobre nós. Mova-se, Espírito Santo, sobre a igreja no Brasil. Mova, Espírito Santo, sobre a igreja em Campo Grande. Eu chamo o mover do Espírito Santo, promovendo libertação, restauração, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos nesta jornada, esta semana toda, de oração, de intercessão. Quarta-feira à noite, vamos para a segunda mensagem, segunda ministração dentro deste tema. E na sexta-feira, vamos estar mergulhados no congresso. Amém? Se assente um pouquinho, nós vamos servir a ceia, compartilhando o pão e o cálice. Eu gostaria que os pastores já viessem para o altar. Os obreiros podem estar se posicionando. A ceia não é simplesmente um ritual que nós repetimos uma vez por mês. A ceia é um memorial de aliança. Olha só, não é um rito que a gente vai fazendo, repetindo. Quando nós ceiamos, nós trazemos a memória e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É o memorial. Trazemos à memória o que Ele fez por nós na cruz, a redenção e o preço que Ele pagou por nós. Você vai participar da ceia, trazendo à memória o que Cristo fez por você. Ele atraiu sobre si as tuas enfermidades, os teus pecados, as tuas maldições.
Ele se fez maldição no seu lugar. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. A Bíblia diz que aquele que não tem o discernimento do corpo de Cristo se torna fraco, doente e dorme. O discernimento do corpo. Que você possa ter o discernimento do corpo de Cristo, da sua chamada, essa percepção ativada dentro de você. Curve a sua cabeça. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela oportunidade que temos de cear. Trazemos à memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, que venha um novo ciclo no meio do teu povo, e a tua graça e o teu favor se revelando, se manifestando em nós e através de nós. Eu chamo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas neste momento. Que venha cura, libertação, transformação, no nome de Jesus. Diga amém. Olha só, nós temos os obreiros posicionados lá. Eles vão liberando as fileiras de lá para cá e também de lá para lá. Estaremos servindo a ceia lá atrás e aqui na frente. Vocês permaneçam sentados. Vocês serão agora os últimos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Só por questão de organização. Então podem soltar aí, podem começar a vir enquanto ministramos o louvor. E todos podem pegar o pão e o cálice e esperar para participarmos todos juntos. Podem vir.
Se coloque em pé. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participemos todos do pão que representa o corpo de Cristo. Depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos todos do cálice. Pai, te agradecemos e te bendizemos por tão grande redenção, o preço que foi pago. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos ter comunhão contigo. Te agradecemos, ó Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo e temos acesso ao trono da graça. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. O teu Espírito, ó Pai, se mova sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. Glorifica o teu nome através do teu povo. É a minha oração, agradecido, no nome de Jesus. Diga amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você. Shalom.